Olá, sejam todos muito bem-vindos, boa noite a todos. Hoje, segunda-feira, 28 de setembro de 2020. Vamos a mais uma oração em conjunto para trabalhar em prol do bem e do bom. Irmão doando seu material ectoplasmático e eletromagnético e toda a espiritualidade usando esse material para ajudar o próximo. É assim que o nosso Pai nos pede, irmão ajudando irmão em nome de Deus, sem esquecer que nós somos uma fraternidade, querendo ou não, somos todos filhos do mesmo Pai, do princípio sagrado. E a nossa tendência é que todos um dia retornem a ser Deus em Deus. Claro que nós precisamos mudar muitos conceitos, muitas formas de enxergar, de agir, mas um dia nós iremos voltar a ser Deus em Deus. Vamos deixando os nossos problemas de lado por alguns minutos, meia hora, 40 minutos. Vamos respirando fundo, profundamente, jogando muitas boas energias. Vamos soltando, liberando todo o ar que sai do nosso corpo com as negatividades, fazendo essa troca, energizando o nosso corpo, preparando para essa grande oração que todos nós participamos, que é trabalhar em prol do bem e do bom, fazendo parte da coletividade. E vamos procurando o nosso Pai Divino, a nossa intimidade mais profunda. Quanto mais nós nos conhecermos, mais nós desabrochamos o nosso Pai, mais nós conseguimos ver as nossas relatividades e começar a trabalhar para mudar esse conceito. Então, por isso que é muito importante a gente se conhecer, saber das nossas qualidades para fortalecê-las e saber dos nossos defeitos para extirpá-los. Vamos nos ligando aos nossos irmãos cristificados. Cristo não é um nome, é um grau de evolução que representa Deus nas mais diversas esferas do nosso universo. São os irmãos que exemplificadores, que entregam as leis, que preparam mundos e humanidades, galáxias e até universos, para que todos os filhos possam desabrochar o Pai Divino que está dentro de cada um. Quando atinge o grau de cristificação, o Cristo não fica mais preso a uma humanidade como nós somos presos à humanidade da Terra. Eles ficam no que nós chamamos de intermundos. E vamos pensar em todos os trabalhadores em prol do bem e do bom, que trabalham aqui no nosso planeta como nós. As legiões angélicas, a de pretos velhos, índios, hindus e caboclos, a médica, a socorrista, a mensageria divina, aos anjos da guarda, mentores, companheiros de jornada evolutiva, agradecendo a Deus a oportunidade de trabalho e esperando que a oração de hoje ela realmente possa produzir o bem e o bom. Com a graça de Deus, a oração de hoje está iniciada.
a primeira coisa que nós vamos fazer é a oração crística que o Zé Carlos vai ler agora. Oração crística. Sagrado princípio do universo, que em ti mesmo crias, sustentas e destina, Senhor do infinito, das leis, das vidas e das virtudes. Sagrada causa primária, onde tudo é, movimenta e atinge a finalidade. Pai divino, tu que és o alicerce, o esteio, a luz e a glória, guia nossos passos, para que a lei seja o nosso caminho, para que o amor seja o nosso pão eterno, para que a graça seja a nossa consolação imperecível. Deus e Pai nosso, que nos enviaste o Cristo modelo, a fim de batizar em revelação, a ti rogamos, Senhor, que elas se estendam sobre a terra, porque, sendo ela a tua palavra, a todos advirta, ilustre e console. Pai Santo, enche a terra de verdadeiros e bons profetas ou médiuns, para que todos saibam das leis de existência, essência, movimento e evolução, responsabilidade, reencarnação, revelação, habitação cósmica e sagrada finalidade a ser atingida. Sagrado princípio, faze que teus santos espíritos, mensageiros, infundam estes conhecimentos, que a moral harmoniza e dignifica, que o amor sublima e diviniza, que a revelação adverte, ilustra e consola, que a sabedoria confere autoridade e que a virtude sintetiza a união com a tua divina vontade. Princípio sem fim do cosmos, impele-nos ao conhecimento perfeito, para que possamos saber certo, pensar bem, sentir amorosamente e praticar divinamente. Como tu és Espírito e verdade, queremos que assim venham a se tornar os teus filhos. A ti rogamos, Pai Divino, as necessárias oportunidades de trabalho. Afasta-nos, Senhor, de todas as idolatrias. Livra-nos, Pai Santo, das tentações do mundo. Dá-nos, Senhor, a força de lutar contra a iniquidade. Atrai-nos, Senhor, ao reino da verdade, do amor e da virtude, reino que, estando no seio dos mundos, das formas e das transições, está, entretanto, acima de mundos, formas e transições. Dá-nos, Pai Divino, a consciência da unidade, a fim de que possamos sentir e viver as harmonias no infinito, e que, assim sendo, ó Pai Santo, venhamos a transformar a terra na Jerusalém celestial, reino de paz e ventura, alijando para sempre do mundo a ignorância, a treva e a dor, graças a Deus. Graças a Deus. De novo, boa noite a todos. Muito obrigada por estarem aqui juntos orando. Agradeço a espiritualidade e os encarnados, porque juntos fazemos a diferença, juntos trabalhamos em prol do bem, do bom, orando e doando o nosso material. E como sempre fazemos, nós começamos sempre com um estudo e depois fazemos as energizações, né? Eu estou começando hoje, um item, são itens curtinhos, mas que eu achei bastante interessante. Algumas coisas a gente já falou bastante, outras ainda não, né? Para o leitor meditar. Deste Evangelho Eterno, ele está na página 152. Começa na 152. Então, o item é para o leitor meditar.
primeiro item é Pai. Claro, sempre começa com Deus, né? É o princípio. E aí o que o Oswaldo Polidoro coloca neste item? Pai é Deus, a divina essência que cria, sustenta e destina, por meio de leis eternas, perfeitas e imutáveis, por ser onisciente, onipresente e onipotente, né? Então, Pai é o nosso Pai, é o princípio sagrado de tudo e de todos. Aqui ele está colocando divina essência que cria. Por quê? Todo o universo está dentro dele. E todo o universo é a criação dele, né? Sustenta, porque se ele deixasse de emanar, de criar, um dia isso iria acabar, porque Deus é o moto contínuo, ele não para, está sempre ali. Então ele sustenta e tudo destina, porque a partir do momento que a gente vai se lapidando, inconscientemente, aí vai atingindo a consciência, vai melhorando essa consciência, aí como nós, aí depois atingimos um grau crístico e aí a gente volta à origem. Por isso que é sustenta e destina. Nós voltamos a ser Deus em Deus. É a nossa finalização. E a gente trabalha pelas leis eternas que ele colocou. Eternas, perfeitas e imutáveis. Não é porque eu não conheço, ou eu não entendo, ou eu não aceito que elas não existam. Elas existem, sempre existiram e sempre irão existir. Por isso que elas são eternas e imutáveis. São as leis divinas que regem tudo, né? E quanto mais nós estivermos em harmonia com estas leis, mais nós estamos evoluindo, crescendo e atingindo a finalidade. E aí, por fim, diz, por ser onisciente, onipresente, onipotente. Onisciente, tudo sabe. Onipresente, está em todos os lugares, ele está dentro de nós, de cada um de nós. Onipotente, tudo pode. Porque dentro dessas leis que ele criou e tudo, ele age da melhor forma possível, né? Ele fez tudo isso. Então, tudo é o nosso Pai. Por isso que é um absurdo a gente colocar uma imagem, colocar um negocinho, um sentimento, ou colocar, como muitos gostam de fazer, infantilizar Deus, ou, sabe, colocar coisas humanas. Deus é uma essência divina. Como você ouve muitos assim, Deus é fiel. Poxa vida! Fidelidade somos nós que temos de ter a Ele, vivendo as suas leis, os seus conhecimentos, né? Eu não posso colocar essa característica humana nele, ele é uma essência divina, tudo foi feito por Ele. Então eu estou querendo diminuir Ele para poder dizer que, né? Ou alguém, eu estou te mandando você fazer isso. Como a gente pode fazer isso com o nosso Pai? Nosso Pai é o princípio de tudo. Ele que gerou tudo, ele que criou todas as leis, ele que colocou esse universo do jeito que ele é, ele que formou todos os mundos, todas as humanidades e todas as espécies que existem em cada humanidade, né? Então a gente tem de ter consciência dessa grandeza e consciência do nosso tamanho espiritual. Apesar de sermos filhos dele, termos tudo o que ele tem dentro de nós, mas ainda nós temos de desabrochá-lo. Então nós temos de ter a humildade necessária de entender que ainda falta muito para a gente entender todas as suas leis, todos os seus conhecimentos, para a gente um dia retornar a ser ele, né? E todos os sentimentos maravilhosos que nós temos de trabalhar para melhorar isso. Então, muito importante a gente entender esse sentido do Pai, né? O outro item, casa. Aí o seu Zó só coloca o infinito. Porque nós, na medida que a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo. Para nós, a nossa galáxia já é gigante, a gente não conseguiria chegar de um lado a outro.
imagina o infinito, né? É imensurável. A nossa casa é todo infinito. Nós estamos vagando pelo universo no planeta Terra. Ele não está parado. Nós giramos ao redor do nosso eixo, giramos ao redor do nosso Sol. O Sol gira ao redor do centro da nossa galáxia. A galáxia gira ao redor de outro centro. Quer dizer, nós não estamos nunca no mesmo lugar. E nós estamos andando. Isso e nunca vai acabar, né? É o infinito, né? A outra parte, infinito. E a casa e o tempo. O tempo é a eternidade. Por que a eternidade? Porque nós nunca vamos morrer. Nós encarnamos e desencarnamos aqui na Terra. Quando a gente atingir graus maiores, talvez a gente nem encarne mais. Mas a gente continua vivendo a Silva. Estamos lá bonitinho. E vamos continuando crescendo, e vamos continuando evoluindo, né? A gente nunca morre, né? Se falar assim, nós somos deuses, deusinhos em potencial. Nós somos cristinhos em potencial, né? Isso que é importante a gente entender, que nós temos esse caminho todo, e nós temos ele dentro, e nós estamos indo, e vamos lutando, e vamos desabrochando, e vamos conhecendo. Quanto mais a gente crescer em virtude e verdade, mais a gente vai conhecer os mistérios do universo, né? Que na realidade não é mistério, é que ainda ele está aqui para a gente desvendar, é que ainda a gente não tem a capacidade de entender. Mas aí a gente vai crescer e vai entender, né? Isso que é a maravilha, né? Eu vou falar só mais um item, a família, a humanidade total. E isso é o maior problema desta humanidade. Ela olha para o outro que mora, o vizinho, eu não gosto dele porque eles têm outras atitudes, porque ele sai com o carro de uma maneira, porque ele toca a buzina, eu não gosto daquele porque que ele olha feio ou anda torto. Todos, é a humanidade, é a família. Nós, a Terra, é a nossa família. A família pequena é a Terra, porque todo o universo é a nossa família. Somos todos filhos de Deus. Então, imaginem quantos espíritos tem por aí. São todos filhos de Deus. E enquanto a gente não começar a entender que o outro é meu irmão, que o outro também vai trabalhar comigo para a evolução, que o outro pode me ajudar como eu posso ajudá-lo e juntos podemos fazer uma grande diferença, fica muito difícil, né? Por isso que não existe da forma que a gente é ou a forma que a gente pensa. A essência divina está dentro de cada um de nós. Isso é muito importante, né? E eu gostaria, a gente vai continuar, porque tem vários itens que eu acho interessantes, porque são todos itens pequenos, dá para a gente discutir um pouquinho, dá para pensar, né? Porque tudo isso é importante. Quanto mais a gente entender que somos irmãos, mais a gente entende os mandamentos da lei. A gente não mata o nosso irmão, a gente não destrói o nosso irmão, a gente não pula por cima do nosso irmão, né? A gente trabalha junto. Nas diferenças a gente encontra unidade. E é isso que essa humanidade tem de entender, que é isso que nós vamos ter de trabalhar muito dentro de nós para parar com essa história bélica e entender que a melhor forma é a conversa, são as boas atitudes, a boa ligação, né? Olhar para o outro de verdade como um irmão. Aí a gente muda tudo. E aí esse planeta vai ser maravilhoso, né?
Porque nós vamos ter tudo e vamos ter mais respeito, porque eu não vou abusar disso, porque aquilo também vai precisar. O meu irmão precisa de mim, né? Então, é muito bonito isso da gente entender. Só que ainda nós temos muitos passos a dar para começar a trabalhar nisso. Mas é importante deixar essa sementinha. O Evangelho Eterno está aí. É só ler que vocês vão ver. Semente tem um monte. A gente só precisa plantar elas, né? E plantar muito, né? Eu vi que escreveram, vamos ler as mediunidades, que é importantíssimo as mediunidades, quando sentirem, virem, porque a gente tem de trocar isso, né? A Kátia, graças a Deus, ligar-se ao princípio é dar mais passos no caminho do entendimento. Uma nova folha brota em possibilidades. Bonito, graças a Deus. Ela continua. Quando se fala do infinito, ouço infinito interno e externo, o todo. Quando a gente encontra Deus dentro de nós, ele sai e é o todo, né? É o todo e a parte. É maravilhoso isso. A Cíntia coloca, pude acompanhar uma luz azul envolvendo o planeta Terra, graças a Deus. E a Kátia, quando Jesus diz para ofertar a túnica a quem pede, é no sentido do auxílio mútuo da família humana. Graças a Deus. A Cíntia, pude acompanhar desencarnados, ouvindo o ensinamento de hoje. Pude acompanhar muitos recebendo ajuda conforme o merecimento, graças a Deus. E ela continua, pude acompanhar crianças brincando e cantando. Colocaram irmãos que estão precisando dentro da roda e entregaram balas, graças a Deus. Maravilha. Isso que é maravilhoso no trabalho espiritual. A gente lê uma parte, a gente é intuído de falar alguma coisa, outros irmãos são intuídos de falar outras coisas e todas as informações são muito importantes para fazer um todo. Isso também é irmão ajudando irmão, é o desabrochamento, porque talvez com a palavra que eu dei, alguns não entenderam, mas com a palavra que a Cíntia ou que a Kátia, nesse caso de hoje, falaram, as pessoas entendem. E é assim que vai, é essa união, é essa ligação. E isso também é importantíssimo no trabalho espiritual, né? Porque ele ilustra, ele adverte, ele ensina, né? É isso que é maravilhoso. Vamos começar as nossas energizações de hoje e vamos pedir bênçãos particulares para os nossos pedidos de ordem material, espiritual, sentimental, profissional. Cada um vai pedindo o que gostaria de pedir, vai se ligando a Deus, vamos respirando profundamente. Se vocês têm pedidos para fazer pelas pessoas, vão pedindo. A espiritualidade vai anotando quando a gente tem firmeza de pensamento. Vamos pedir limpeza nas nossas casas. As pessoas que habitam, frequentam, trabalham. Vamos pedindo proteção para a entrada nas portas, nas janelas das casas, para uma boa limpeza, por uma cúpula de energia ao redor, para de proteção.
Vamos ampliando para os ambientes públicos que frequentamos, as pessoas com quem conversamos. Vamos pedindo pelas ruas, pelas estradas, os comércios de todo o planeta, as casas e os comércios de todo o planeta, pedindo muitas bênçãos divinas. Vamos pedindo bênçãos pelas casas de acolhimento, casas de saúde, hospitais, pelos asilos. Vamos pedindo uma grande limpeza. Vamos pedindo que todos os profissionais que tratam da saúde das pessoas recebam uma grande limpeza, recebam capas de proteção e muita intuição para que possam fazer o melhor para os seus pacientes. Vamos energizar os pacientes, as pessoas acamadas, com problemas sentimentais e problemas físicos. Vamos pedindo muitas bênçãos divinas e cada um tem para que recebam muita força para continuar a sua jornada. Vamos começar a nos elevar para fazer as energizações do planeta e vamos fazer a oração a Maria. Oração a Maria, meiga filha do Eterno Pai. Amparai aos que peregrinam os rincões inferiores da vida, para que neles aflore o desejo do conhecimento, certeza e bondade, deixando de parte as idolatrias, os paganismos, os ritualismos e todas as formas inferiores de culto espiritual. Anjo tutelar das legiões que socorrem nas trevas e nos lugares de dor, atendei ao clamor daqueles que, arrependidos, anseiam reencontrar o caminho da verdade que livra. Doce mensageira do amor, derramai vossa ternura maternal sobre os corações aflitos, para que se elevem às alturas do trabalho redentor. Senhora eleita, inspirai o sentimento da verdade, do amor e da virtude nos corações de todos aqueles que tendem aos desatinos do mundo, para que não desçam aos lugares de pranto e ranger dos dentes. Levantai, ó Senhora, dos abismos tenebrosos a todos quantos erram por causa dos fanatismos religiosos. Intercedei, ó meiga estrela, por aqueles que, esquecido da lei e olvidados de Jesus Cristo, mergulham nos lugares de sombra e de dor. Ó ternura, ponde sentimento de pureza em todos os corações femininos, para que se convertam em verdadeiros anjos guardiões. Cede a luz, ó Maria, daqueles olhos que não podem ver. Amparai, ó Senhora, aos que fraquejam ao longo dos caminhos da vida. Ouve, ó símbolo das mães, a voz dos que não podem falar. Enxugai a lágrima, ó meiga irmã, daqueles que padecem falta de misericórdia. Dominadora de paixões, cede o anjo guardião daqueles que temem resvalar nas vielas do pecado. Consoladora dos aflitos, unge com o bálsamo do amor aos que se encontram de coração angustiado.
Guiai os passos, ó doce amiga, dos que tendem a desanimar em face das torturas do mundo. Depositai, ó Maria, em todos os corações o sentimento de igualdade perante as leis que regem o universo infinito. Conduze ao pórtico da verdade, ó candura, a quem se encontra perambulando pelos caminhos da inverdade e do crime. Envolvei com o vosso azulino manto, ó Maria, a todos aqueles que procuram as verdades eternas, perfeitas e imutáveis de Deus, através da divina modelagem de Jesus Cristo. Apontai, ó luminosa estrela, ao testamento da moral, do amor, da revelação, da sabedoria e da virtude, para que todos os filhos do Altíssimo encontrem, de uma vez para sempre, os braços abertos do divino amigo, graças a Deus. Graças a Deus. Kátia está colocando: inúmeros irmãos nossos são retirados de locais densos. Graças a Deus. Vejo banhos e tratamentos. Crianças são envolvidas, cabelos penteados. São envolvidas em cuidados, graças a Deus. E ela continua: as mentes são fortalecidas e o bom ânimo desperta. Maravilha, graças a Deus. Juntos agora, vamos pedir muitas bênçãos divinas para todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que fazem parte da população planetária do nosso planeta. Vamos agora pedir bênçãos para os reinos mineral, vegetal e animal. E no reino mineral, a água fluidificada vamos fazer, né? Porque ela faz parte desse reino. É um material quintessenciado que é utilizado tanto entre os encarnados como os desencarnados. Então vamos pedir bênçãos divinas em todas as águas do planeta, sejam em estado sólido, líquido ou gasoso, as águas dos nossos corpos, as águas compostas em todos os materiais que compõem o nosso planeta. Basicamente, ela faz parte do reino mineral, mas ela age em todos. Todos nós temos aproximadamente 70% de água no nosso corpo. Então é muita. Então, quanto mais energizar, melhor será o funcionamento de tudo, de todo o planeta e de nós mesmos. Vamos pedindo fluidificação da água das caixas d'água das nossas casas, das jarras, dos copos, e que essas águas elas potencializem tudo aquilo que nós consumirmos para o bem e para o bom, nos protegendo, ajudando na nossa recuperação, melhorando a nossa imunidade. Vamos pedindo bênçãos em todas as faixas espirituais do planeta, as faixas da subcrosta, as faixas da crosta e dos céus exteriores. Em todas essas faixas espirituais habitam irmãos nossos e cada um que receba aquilo que merece. São todos filhos de Deus, aceitando ou não, conscientes ou não. Pedimos bênçãos às crianças que estão chegando à carne para mais uma etapa da jornada evolutiva, que consigam cumprir aquilo que prometeram antes de encarnar.
Pedimos bênçãos para os nossos irmãos que terminaram a etapa e que já estão desencarnando ou desencarnaram, que consigam se desligar da matéria e voltem para a sua casa. Nós passamos muito mais tempo sem carne do que com carne. Então, é importante ter essa consciência. Pedimos bênçãos para os educadores, pais, tios, avós, todos aqueles que trabalham junto com essas crianças que são o nosso futuro, que sejam bons mestres, que ensinem corretamente, que sejam bons exemplos para que essas crianças sejam adultos corretos e que façam o certo e que atuem em prol do bem e do bom. Vamos pedindo bênçãos divinas para os nossos irmãos que dirigem pequenas, grandes empresas, pequenos locais públicos, políticos e grandes políticos, que pensem mais na coletividade e menos na individualidade. Começar a formar e colocar a sementinha que todos somos irmãos e que a união faz a força. E agora é aquele momento maravilhoso. Munam-se do amor que cada um tem incondicional, aquele melhor sentimento. Todos juntos, abraçados, vamos jogar essa energia maravilhosa, esse sentimento de amor verdadeiro para o nosso planeta. Que cada célula, molécula, cada cantinho do planeta receba essa energia maravilhosa, para que a gente possa transmutar e transformar essa terra na apocalíptica Jerusalém celestial um dia. A dona Terezinha, fiquei um pouco agitada e também com os olhos fechados vi muita claridade, graças a Deus. A Cíntia pude acompanhar uma jovem e uma menina em um quarto. Elas estão acamadas recebendo auxílio das legiões médicas e foi colocado medicações na água e uma luz verde foram envolvidas, graças a Deus. Pude acompanhar animais que estão doentes recebendo ajuda e também o meu cachorro que está doente, que o melhor aconteça, graças a Deus. Pude acompanhar limpeza em casas, hospitais e outros locais. Pude acompanhar sendo colocado nas águas energizadas medicações, graças a Deus. A Kátia, muitos trabalhos, muitos chamados, pessoas alegres realizam diferentes tarefas, graças a Deus. Vamos agora partir para o final do nosso trabalho de hoje, vendo que muita gente recebeu ajuda de todos os níveis. Isso nós temos de agradecer muito ao nosso Pai, essa oportunidade de ter sido irmãos que puderam doar seu material. Então vamos agradecer a Deus essa oportunidade que cada um de nós tem de poder fazer uma diferença em prol do bem e do bom. E vamos nos colocar à disposição para sempre que for necessário sermos bons filhos e bons irmãos naquilo que cada um pode, doando o seu material,
dando um bom sorriso, dando a mão para os nossos irmãos necessitados. Claro, eu usei o termo bom, apesar que Jesus falou, bom somente o Pai o é, né? Mas era o termo que eu consegui entender assim para sermos um pouco melhores, só isso. Vamos agradecer toda a legião angélica pela ajuda maravilhosa e pelo trabalho lindo que todos os nossos irmãos fazem. Agradecemos aos nossos irmãos cristificados e agradecemos ao nosso Pai Divino. A dona Ana, vi você no começo da reunião com muitas flores amarelas. Depois vi durante a oração da Maria muitas rosas rosa, graças a Deus. Maria Nassif, gratidão pelas bênçãos recebidas, graças a Deus. E muitas graças a Deus. E a última oração, a oração ao princípio sagrado. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dá-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja o reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo do vosso infinito amor para aqueles que o merecerem, graças a Deus. Esperando que a oração de hoje tenha produzido bem. No aguardo de novas oportunidades, que será amanhã, aqui no Divinismo Perdizes, às 20 horas no Instagram, com a graça de Deus, a oração de hoje está encerrada. Muito obrigada a todos. Foi maravilhosa a oração, foi tão linda essa energização, quantas explosões divinas, quantas os corações maravilhosos que todos colocam. A energia de Maria hoje foi assim, é emocionante mesmo. Graças a Deus, gente, muito obrigada mesmo. Juntos fazemos a diferença. Até amanhã.